com o vídeo aí. Que não precisaria ter essa dificuldade do entendimento do Marcos Braz. E o clube está colocando muita dificuldade, eu fiquei com essa dúvida, mas ele sabe, ele reconhece que o jogador foi caro para o Lyon. Ao mesmo tempo, ele fala que não precisava desse desgaste, por quê? Porque o Flamengo não precisa desses reforços agora. Tá bem confuso essa declaração Ivana, dele. tem nome isso aí, Ivana? Isso tem nome. Turu, verba, l'argent, dólar, ien, euro, libra. Tem nome. Tem nome isso aí. Aqui, ó. É só isso ou isso se chama também Renato Gaúcho? Ô, meu senhor, chegou, o senhor deu chega... conta ali do recado e tal, olhou e falou, não, peraí, o cara deu um jeito lá, ninguém nem lembra mais do Gerson e tal. Talvez não precisa desse desgaste. Será que mudou? Porque naquela época que ele falou que ia contratar era o Ceni. Só tô me ajeitando aqui, porque é o seguinte... Ajeita aí, garoto. O Renato Gaúcho tomou conta da situação de uma forma que até falou, não, você nem precisa ir, não precisa nem contratar, o que eu tenho aqui tá legal. Vocês estão lembrados disso, não? Ou não falou isso semana passada? Falou, por quê? Na última coletiva, inclusive. Na última coletiva isso, ele falou isso. Isso, meu senhor. Eu entendo isso de uma outra forma, Pascoal. Você vê como é que ele... Eu entendo isso pra dar uma valorizada nos caras. Não, ele é tão capaz, tão inteligente, que ele consegue abraçar a diretoria, o jogador e a torcida. Os caras estão lá tentando comprar um jogador de 22 milhões de euros. Aí ele pega aqui e fala, não, por isso, deixa aqui, ô professor, deixa que eu toco aqui, ó. Esses caras aqui já são tudo aqui, o meu grupo. Aí os caras que estão dentro falam, pô, tá vendo? O professor tá com nós, entendeu? Professor é nós. Aí os caras ficam tudo grandão, aí os caras ficam tudo, eu também tô querendo. E aí ele é tão capaz, ele é tão inteligente, que ele conseguiu abraçar a torcida, o jogador e a diretoria. A diretoria que tava lá tentando contratar jogador que não precisa. Então, para mim, o Kennedy e o Thiago, o Flamengo não precisa. Na minha opinião. Se alguém achar tudo bem, eu acho que não precisa desse tipo de jogador. Thiago Mendes eu não acho, não. Eu acho um jogador que prestígio no Flamengo. O Arão é melhor, o Diego é melhor. Thiago Maia é melhor. A declaração do Renato Gaúcho foi para conquistar o pessoal, mas não é infundada. Realmente ele tem um elenco excelente. E aí a pergunta que a gente também colocou na reunião. O Thiago Mendes vai gastar essa grana com o Thiago Mendes por quê? Ele vem ser titular? Precisa esse desgaste por quê? Porque ele vai ser titular nesse Flamengo? Quem é que ele vai seria... O Flamengo... Hoje titular, hoje não tem como tirar. Ele precisa... Eu vou dar apenas a minha opinião, hein, gente? O time do Flamengo precisa de mais um atacante de lado de campo. Precisa de mais um atacante de lado de campo. Porque quando o Bruno Henrique machucar, não tem atacante de velocidade e de profundidade pelo lado do campo para jogar naquele setor. Tem o Michael que joga do outro lado, pode quebrar um galho, mas o quebrar o galho é sempre difícil. Precisa de um atacante de velocidade pelo lado do campo. Isso precisa. Quando não joga o Bruno Henrique, o Flamengo sente muita falta do Bruno Henrique. Sim. Isso precisa. Agora, do mais, volante, o Kennedy... Desculpa, gente, com todo respeito aos jogadores, né? O Flamengo tem jogadores melhores do que esses. E muitos nem jogam. Então, eu acho que precisa de uma outra coisa. E o Braz é tão inteligente, tão capaz, que ele também notou que ele estava lá. Vou contratar o Thiago, vamos conversar com os caras. Chega lá, 22 milhões. Vou parar um pouquinho. Aí não vai dar. Acabaram de negociar o Munizão da Massa. Agora, a não ser... Acabaram de negociar o Munizão. Aí ele falou, o que botar para dentro do cofre... Isso. Aproveitou já o que a gente puder botar dentro do clube de dinheiro, tá legal. Tá legal, claro que tá legal. Porque tem objetivos, tem metas para alcançar o time do Flamengo. Agora, gente, o Malvadão tá aí. O Malvadão voltou. O problema tá nesse precisa, né? Não é que precisa, necessita. Quem precisa e necessita é o clube do qual a gente tava falando. O Bahia também. No Flamengo seriam bem-vindos, né? No Flamengo seriam bem-vindos reforços pontuais, como colocou o Pascoal, o reserva imediato ao Bruno Henrique, numa situação específica. Jogadores que viessem... Vai ter eliminatórias aí, hein?
Desculpa aí, professor, até corroborando o que você está falando. Vai ter eliminatória, vai ter jogador que pode se lesionar, Deus o livre, né? Mas pode acontecer, e aí? São complementos, né, William? Você não vai dar todo esse dinheiro para um jogador que pode não ser titular. Eu já falei e insisto, não traria o Mendes se o Flamengo tem o Maia. Esses bobalhões de rede social aí ficam falando que a gente fala isso porque quer o mal do Flamengo, porque quer enfraquecer o Flamengo, nada disso. Se eu fosse administrador do Flamengo, entendo o Mendes na mão, o Maia na mão, eu não traria o Mendes por esse preço, por essa condição. E no caso do Kennedy, a mesma coisa. Se o Kennedy fosse o cara para o lugar do Bruno Henrique, que o Pascoal falou, eu até pensaria. Mas nessas condições, nesses valores, o Flamengo não precisa, o Flamengo não necessita. O Flamengo teria bem-vindos complementos. É diferente. Complemento a esse preço para não ser titular, muito obrigado, eu fico com o time que eu tenho. Ainda mais com o Renatão renatizando tudo aí. Fala, Ivana. Já chego em você, hein, Facinca? Eu vi que você pediu a palavra, já chego em você. Fala, Ivana. O Flamengo, assim, resumindo, não precisa gastar tanto dinheiro para ter reforço. Reforço é sempre bom, mas gastar tudo isso para ter reforço, num momento como esse financeiro, não, o Flamengo não precisa disso agora. É esse o ponto. O Facinca, sabe, aqui a gente tá conversando e a gente pensa mil coisas, né? Parece que ele deu uma esnobada, porque assim, ele foi lá, eu vou trazer o Thiago Mendes e o Kennedy. Aí novela, conversa, papo, bababá. Chegou num ponto que o Braz, para não dar o braço a torcer, se aí não precisava tanto esforçar, também nem queria. O time tá bom pra caramba e tal, o famoso também nem queria, apesar de vocês aí. Deu uma esnobadinha? Mas essa diretoria do Flamengo tem esse tipo de característica, né? Eles são assim. Eles precisam estar por cima em qualquer situação, né? E por isso que a diretoria, essas pessoas que formam a diretoria do Flamengo, em todas as suas vertentes, são completamente antipáticas. São pessoas que não me causam nenhum tipo, por exemplo, de admiração e postura. Apenas admiração por montar um time muito bom, ponto. Agora, em questão desse tipo de situação, são pessoas que, por diversas, né? Situações recentes, eles causam muito mais antipatia do que qualquer tipo de situação, né? Porque são os caras que querem estar por cima sempre. Agora, o que o Flamengo precisa em termos de reforços, na minha visão, jogadores que vão atuar na região, por exemplo, do Arrascaeta e do Everton Ribeiro. Jogadores de mais criação. Porque o Flamengo tem os reforços tanto para Bruno Henrique ou então para você ter um jogador mais agudo. Michael, Vitinho, entre aspas, fazem essa função, né? São atletas mais atacantes do que de criação. Mas quando perde o Arrascaeta, quando perde o Everton Ribeiro, se bem que hoje o Renato até tenta mudar a característica, tirando um pouco o Everton Ribeiro para tentar ter um time mais rápido com o Michael, mas o Flamengo não tem uma peça para esse setor. Não é Kennedy, muito menos o Thiago Mendes, né? Porque aí são jogadores mais para trás. Então, dessa linha intermediária para frente, um jogador de mais criação, de mais trato com a bola, o Flamengo não tem. Não tem no banco de reservas. E não é o Diego também, porque o Diego é um jogador que, como eu já disse, não pisa na área. Então, meia que não pisa na área, meia que não gosta de trabalhar, de finalizar, de decidir jogo, não adianta que ele não vai conseguir substituir o Arrascaeta porque ele faz todas essas funções. Então, se o Flamengo quisesse um reforço para esse tipo de posição, seria importante, seria muito bem-vindo. E talvez, aí, William, talvez, tá? Como eu não sinto muita firmeza no Isla, depois que ele veio, eu achei que o Isla poderia estar jogando já num outro ritmo e ainda não atingiu, principalmente defensivamente falando, até porque também ele nunca foi um grande defensor. E o Mateuzinho ainda me parece um pouquinho cru. Se o Flamengo quisesse buscar um lateral direito para chegar e jogar, é difícil achar, é claro, mas quisesse buscar essa posição, também seria bem-vindo ao Renato. Tem alguma contratação? O Facinca não, mas pelo que disse o Braz, pelo que disse o Braz, o time precisa do meio para frente. O Flamengo procura do meio ele tá atrás do meio para trás. Lá atrás. Do meio para trás ele tá feliz, tá felizão. E ele não quer, ele tem essa visão. Eu não vejo o Isla com essa bola toda, entendeu? A gente pode...
Gente, a gente fala que precisa de um lateral direito, que precisa de um lateral esquerdo para reserva, que precisa de alguém para... Eu posso concordar com o Farcincani, de um outro meia, mas esses jogadores são... esse jogador, o meia especificamente, esse aí é peça rara no futebol mundial. O Flamengo tem duas... caríssimo. O Flamengo tem duas raridades jogando no futebol brasileiro. Duas raridades. O Palmeiras tem duas raridades jogando, o Rafael Veiga e o Gustavo Scarpa. São raros os jogadores dessas condições. São raríssimos, né? Tanto que o Zé Rafael foi recuado para segundo volante. O Flamengo recua o Diego para segundo volante. São jogadores raros, como o Nacho, como o Zaratio, como o Nacho, são jogadores raros. O Zaratio ainda vai evoluir, ele é muito novo. Né? Como o Nacho, que é um jogador que... tem aquele trato, o jogador inteligente que sabe acelerar o jogo, pasar, dar uma pisada na bola, parar, olhar e tal. E esse tipo de jogador é muito raro no futebol. O Flamengo tem duas raridades jogando no futebol. Mas o Flamengo está se sobressaindo, porque o Renato não está inventando, o Renato só está deixando a correnteza levar, e ele é muito esperto nisso. A correnteza está levando, mas eu estou consertando. O cavalo, sabe, eu uso uma imagem turfística, o cavalo está muito na liderança do páreo, mas é turfística. Você não pode, o páreo tá lá, disparou o páreo. Foi dada a largada para o 7º páreo, Cidade Jardim. O cara tá tão na frente, é o Albenzo Barroso, ó. O Albenzo Barroso, aqui, só no controle, só que pá. E o cavalão lá na frente, e ele mas ele não larga a rédea, porque ele não pode largar. Ele tem que segurar para controlar a situação. É o Renato no Flamengo. Tá disparado. Então o que ele faz? Ele só vai controlando a rédea do cavalo. Só aqui, ó, só no controle, só e tal, e tá botando para chegar na ponta. Ou vocês acham que o Flamengo não vai chegar na ponta dos campeonatos? Ou vocês acham que o Flamengo não vai brigar pelo título brasileiro? Ou vocês acham que o Flamengo não é candidataço a ganhar a Libertadores da América? A não ser que aconteça uma catástrofe. E catástrofe no futebol pode acontecer. Perder 2, 3 jogadores titulares. Isso pode acontecer. Aí é catástrofe. Aí nem todos os times do mundo têm tantas reposições.